estão, Senhor, e vieram para te oferecer adoração. Então recebe, meu Senhor Deus, o fruto dos nossos lábios, recebe a adoração que subir deste lugar, que a adoração, meu Senhor, seja para ti como cheiro suave às tuas narinas, como uma oferta agradável ao Senhor. Pai querido, aceita o nosso louvor, o louvor que é para ti, o louvor que é para a honra e para a glória do teu nome. Recebe, Senhor, e manifesta a tua presença nesta casa, alegrando os corações entristecidos, revigorando aqueles que se sentem fracos. Meu Deus querido, age, ó Pai querido, no meio da tua igreja, reavivando a chama do teu Espírito Santo, fazendo-os se alegrar na tua presença gloriosa. Se conosco, meu Deus bendito, mais uma vez. Opera, age, transforma e renova a vida de cada um dos teus filhos. Desfaz toda tristeza, ó Pai querido, desfaz todo medo, meu Senhor. Esteja conosco com a tua igreja. Opera, meu Senhor Deus, nesta noite mais uma vez, ó Deus. Age poderosamente. Também os teus filhos que estão nos seus lares, porque não podem estar aqui. Visita-os também, meu Senhor Deus. Dá a eles vitória e que eles possam sentir a tua presença gloriosa no lar onde eles estão. Meu Senhor Deus, assim nós oramos nesta noite e desde já te agradecemos, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Tomai assento, meus irmãos. A missionária irmã Andréia vai louvar a Jesus. Então abra aí a tua harpa no hino de número 434. E os irmãos do som, se conseguir dar retorno aqui, que senão a gente força muito a voz. Eu não estou conseguindo ouvir o retorno. Se os irmãos puderem trabalhar e olhar aqui, ajuda a gente, tá bom? Missionária irmã Andréia louvando a Jesus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Mais uma noite de adoração ao nosso Deus. Antes de louvarmos ao Senhor este hino, eu quero cantar somente o coro. Quando eu entrei na igreja hoje, eu comecei a louvar assim. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Vamos de novo. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Graças a Deus. Se houver alguma preocupação no seu coração, o lugar nesta noite de deixar toda e qualquer preocupação é no altar do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 434.
Deixa eu ver se eu conheço esse hino, se eu não faltei no culto. Ah, não. Bora lá, irmãos. Louvemos ao Senhor, como foi dito. Louve ao Senhor nesta noite. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom e Ele tem sido maravilhoso para com as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A teus pés é Jesus Cristo. Bem bonito para o nosso Senhor. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e eterna tem me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divino. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma abatida neste mundo de horror. Amém. Glória a Jesus. Outro. Graças a Deus. Hino de número 187. Hino de número 187. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que
que me una a ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei. Aleluia, aleluia. A quarta estrofe novamente. Aleluia, aleluia. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glória! Você pode adorar a Jesus, irmão. Glória a Deus. O Senhor poderoso nas batalhas, Ele está conosco mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Que belos louvores. Que belos louvores nós encontramos na nossa harpa cristã, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no Cântico, no Saltério de Israel, livro dos Salmos. Me lembrei deste texto enquanto a missionária irmã Andréia louvava ao Senhor com o hino de número 434. Glória a Deus. Tem algum irmão ou irmã que vai louvar ao Senhor hoje para recolhermos ofertas? Alguém levantou a mão lá atrás, eu não sei quem é, tá? Hã?
Irmã Sheila, tá bom. Irmã Sheila, aqui eu estou sem o meu auxiliar aqui, tá bom? Salmos de número 63, vocês acharam? Não tinha falado? Então tá bom. Salmos de número 63. Deus abençoe. Eu vi aí o irmão Rodrigo, está aqui à minha direita. Deus abençoe, meu irmão. Nós ficamos felizes em te ver aqui, viu? Essa é a tua casa. Glórias a Deus. 63, vocês acharam? Então, nós vamos ler todos juntos até o verso de número 7, tudo bem? A epígrafe do texto nos fala sobre o desejo de Davi em estar na presença de Deus. E ele escreveu este salmo quando estava no deserto de Judá. Então ele faz alguns trocadilhos e fala da sede, talvez, que ele sentia lá no deserto. Ele fala da sede da sua alma em estar com o Senhor. É um lindo salmo. Leia prestando atenção. Vamos ler todos juntos até o verso 7. Diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus. Todos nós vamos ler, tá bom? Todos nós. 1, 2, 3. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas. Que salmo lindo! Assim deve ser a nossa alma, com sede de Deus. Você que tem vontade de ter mais de Deus aí na tua vida, irmão. Nós precisamos ter esta sede. Esta sede mostra quão nós somos dependentes da presença do Senhor. Que este salmo possa estar falando com você, porque eu sei que tem muita gente assim, com o mesmo sentimento de Davi. Falou, como eu queria estar lá. Minha alma está com sede de estar lá no templo, adorando ao Senhor, ver os departamentos louvando ao Senhor. Então, que você possa nutrir a este desejo e no momento certo, oportuno, nós estaremos todos aqui voltando à nossa normalidade. Meus irmãos, nós vamos orar pelos pedidos, vamos orar pelos irmãos que estão necessitados. Me lembro do irmão Ney, da sua família, que perdeu aí um ente querido, já estávamos orando por ele e vamos continuar orando pela família que perdeu assim um ente querido. Evangelista irmão Eliel vai estar nos conduzindo a Deus nesta oração. Logo após a irmã Sheila, louva ao Senhor com um hino e nós também vamos já recolher os dízimos de ofertas. Missionária irmã Andréia. Enoque. Presbítero irmão Enoque. Nós não sabemos os detalhes da situação dele, mas muitos irmãos foram acometidos de doenças e de síndromes, porque não tem condições de sair, não tem o relacionamento, prova real de que Deus não nos criou para viver isolados. Quem vive isolado é porque é sinal de que tem algum problema. Nós precisamos nos relacionar, irmãos. Como é gostoso estar aqui. Como é gostoso olhar no olho do outro,
Nós ainda não podemos, mas como é gostoso estender a mão, cumprimentar, dar um abraço. Deus tem prazer que nós estejamos reunidos para louvar ao Senhor. E o irmão aí está com algum problema, o Enoque, presbítero, vamos orar por ele, lembre-se desse nome, evangelista irmão Eliel, irmão Ney, mais algum pedido específico? Acho que tem alguém aqui na esquerda, pode falar. Tá, pela voz da irmã Roseli, está pedindo pela mãe dela e pela irmã Ana Cláudia. Vamos continuar orando pela irmã Aninha. Não vejo mais ninguém de mão levantada. Pastor Marcos, sim, carente das nossas orações, nós continuamos orando pelo lar do servo de Deus, para que o Senhor continue abençoando, usando, dando visão, e que todas as medidas tomadas sejam medidas dirigidas pelo Senhor. Irmão Eliel, então, orando ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar nesta noite, crendo que o Senhor é poderoso para visitar a cada vida. Amém? Eu te convido a levantar as suas mãos, porque crente com mãos levantadas é sinal de vitória. Soberano e eterno Deus. Ah, Jesus. Como é maravilhoso estar na tua casa, na tua presença. A tua igreja com as mãos levantadas no santuário, Senhor, nesta noite. Em sinal de vitória, que é aquilo que o Senhor sempre nos prometeu. Ó Deus, clamamos nesta noite, neste momento, pelas vidas que tiveram os teus nomes mencionados aqui nesta noite, meu Pai. Pessoas que foram acometidas de enfermidades, de doenças, seja ela, Senhor, qual for, emocional, psicológica, física, meu Pai. Ó Deus, seja qual for a enfermidade, seja qual for o problema, ó Senhor, nós de mãos levantadas nesta noite clamamos ao Deus de Israel, ao Deus poderoso que pode fazer todas as coisas, ó Pai. Vai neste momento, Senhor, no leito do nosso irmão Enoque. Eu não sei qual é o problema deste homem, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a situação e pode intervir, ó Deus, com a tua mão nesta hora. Ó Senhor, vai curando a nossa irmã Aninha. Senhor, visita a tua serva nesta noite. Pessoas, ó Deus, com problemas emocionais, psicológicos. Ó Senhor, pessoas endoentadas, ó Pai, enfermas, no leito de hospital. Senhor, nesta cama, dentro de casa, encarcerado, Senhor. Ó Deus, tu tens o poder para intervir nesta noite. Ela sal e de calabada saia, Pai. Em nome de Jesus, toda ação maligna, toda seta do inimigo contra a mente, que trabalha na mente, no psicológico, no emocional desta pessoa, ó Deus, que seja repreendido todo laço que foi feito pelo inimigo. Senhor, nós cremos no teu poder e na tua autoridade nesta noite para repreender todo o mal, ó Pai. Vai de encontro, Senhor, aos leitos de hospitais, UTIs, ó Deus, pessoas que estão sofrendo. Ó Pai, a família do nosso irmão Lei, que está enlutada. Visita, Senhor, a família dos teus filhos, ó Pai, dando consolo que eles assim merecem. Ó Deus, vai visitando os nossos corações e estando conosco nesta noite, meu Pai, porque já estamos sentindo a tua presença nesta casa. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos a tua intervenção e a tua graça. Em nome de Jesus, nós pedimos crendo. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Tomai assento, meus irmãos. Glória a Deus. Irmã Sheila estará louvando a Jesus. Quero também dizer que estamos felizes por ver a irmã Salete aqui. Deus abençoe, irmã Salete. Ficamos felizes, né? O irmão Eliel chegou a pedir oração em favor da sua esposa, porque havia suspeita também dela ter sido acometida pelo vírus da Covid, mas graças a Deus o Senhor livrou. E eu não costumo pedir oração por mim, eu acabei esquecendo. Quando vocês orarem, continuem orando. Eu sei que os irmãos orem. Continuem orando por mim, tá? Fizemos um exame essa semana, um probleminha simples, de labirintite, mas que nós já estamos tomando medicamento, e que os irmãos orem por nós.
Irmão, sem saúde a gente não faz a obra de Deus. E o meu prazer é falar sobre a palavra de Deus, ensinar, compartilhar, pregar, conversar, sentado na frente da casa, de qualquer jeito. Eu gosto de falar da palavra do Senhor, é o meu prazer. Então, que os irmãos possam orar para que o Senhor Deus nos dê saúde. Pastor Marcos também é carente das orações da igreja, continue orando por nós. Se nós estivermos bem, nós seremos instrumentos na mão do Senhor. Mas um homem sem saúde não tem condições, não tem equilíbrio, não tem condições de fazer nada. Ore por nós, amém, irmãos? Conto com a oração da igreja, vocês são a nossa família. Irmã Sheila louvando ao Senhor, enquanto ela louva, pegue aí a sua oferta, deposite na salva, nós vamos estar adorando a Deus com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do templo. Deus abençoe a cada um dos irmãos que não tem esquecido, mesmo que não venham aqui, nos ligam e a gente passa nas casas, recolhemos aí as ofertas e dízimos. Sim, oferta. Os irmãos têm guardado a oferta e falam, não, pastor, isso aqui é dízimo, isso aqui é oferta. Deus abençoe a tua sementeira, Deus abençoe a tua casa, que você possa ver os frutos aí do teu plantio e possa se alegrar no nome de Jesus. Irmã Sheila. Alô? Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor. Estava com muita saudade de estar aqui. E graças a Deus Ele nos preparou essa oportunidade, amém? Aleluia, glória a Deus. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar, também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Aleluia, glória a Deus. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida, receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. E nesse deserto que Deus vai prover, se prepare, tem novidade chegando pra você. Aleluia. Deus dá força ao cansado, levanta
Ele cuida. Exalte que Ele cuida. Glorifica que Ele cuida. Louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim, aleluia, sobrevivi, adorando, oh, aleluia, oh, a salabatura que Deus cuida de mim, aleluia, sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim, aleluia. Ele cuida de mim, aleluia. Ele cuida de mim, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai adorando a Jesus aí. Deus tem dons para a igreja. Deus tem renovo para a igreja, irmão. Deus não age por causa do número. Ele age por sua infinita misericórdia e por seu grande poder. Aleluia! Glória a Deus! O salmista disse mais ou menos o que esse hino fala mais ou menos o que o salmista disse. Ele disse assim: não morrerei, mas viverei e contarei as suas obras. E ela disse aqui: sobrevivi, como? Adorando, confiando. Então vamos adorar e confiar no Senhor. Irmão Gabriel louvando ao Senhor. Logo após nós já ouviremos a ministração da palavra do Senhor. Embora está tão gostoso adorar a Jesus. Você que está aí em casa, tendo oportunidade, venha adorar ao Senhor. Temos mais espaço aqui para vocês. Não muitos, mas temos ainda espaço. A cada culto nós vemos os irmãos vindo, se deslocando até o templo. Então, fica aí o convite. Eu quero que a nossa dificuldade agora seja em acomodar os crentes. Eu quero que queiram vir aí 80, 180, 200 irmãos, aí só os 50 primeiros vão poder vir. Então tem que correr, tem que assinar a lista rapidinho. Então o irmão Gabriel estará louvando a Jesus. Quarta-feira tem culto, não perca a oportunidade, venha adorar ao Senhor. E, aliás, a nossa presidência disse que qualquer quarta-feira passa aqui. Então, venha sempre, vamos estar aqui apostos, adorando a Jesus. Não porque o pastor presidente virá aqui, mas o pastor presidente merece o nosso respeito, merece as nossas orações e as nossas considerações. Mas a gente vem aqui para ouvir a palavra do Senhor. Não importa quem pregue, não importa quem ensine, desde que ensine a palavra do Senhor. Então venha, se esforce, se empenhe, porque este é o lugar de adorar a Jesus. Este é o lugar que Deus preparou para nós aprendermos a palavra, ouvirmos a palavra. Então, venha, não seja prevaricador. É verdade. Bendito Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito Deus. Grande é o Senhor, nosso Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, essa noite eu vou louvar o Senhor com este hino. Os irmãos ali não acharam meu CD que estava ali em cima, acho que eu deixei aqui no domingo passado. Mas eu vou cantar esse louvor com a banda e eu peço que... Isso, é esse daqui mesmo. Desenrolei, mano. Pastor Marcos achou. Está aqui para desenrolar mais.
Obrigado, Felipe. Louvado seja Deus. Deus é poderoso e fiel. Os irmãos, vai adorando ao Senhor, porque o Senhor já está neste lugar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ouça. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Som. Bendito Deus, bendito Salvador. Sou eu quem fiz o firmamento, tenho o controle do tempo, dou a direção ao vento e digo ao mar, daqui você não vai passar. Sou eu quem manda o céu, derrama a chuva, mando um dilúvio e a terra inunda, pois tenho em minha mão todo o poder. Sou eu quem abre porta, fecha a porta, abre cova, fecha a cova, põe na prova, tiro a prova e faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado. Sou eu quem quebra a lança e corta os laços para o meu povo livrar. Eu entro na fornalha e o fogo não me queima. Caminho sobre as águas, tal como em terra seca. Acalma a tempestade e o forte furacão. Com gritos e buzinas fiz muralhas vir ao chão. Com apenas um sopro abri o mar ao meio. Faço voltar no tempo, sou Deus que tudo vejo. Quando entro na guerra é pra vencer. Eu agi, não há defeito. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E quando eu entro em cena, quebro aqui, corto o laço. Queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento. Acalmo o coração e crê no que estou te dizendo. Estou passando, estou operando, estou agindo e por ti trabalhando. Abrindo portas, fechando copas. Estou descendo hoje com tua vitória. Canta que eu faço. Ora, aleluia! Que esse mal desfaço, pode contar comigo e crer no que eu te digo. Sou Deus de livramento, eu sou fiel, sou teu amigo. Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, o teu futuro eu sou, o teu sustento eu sou, teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço reis, também tiro do trono, exalto humilhado, dou honra a quem eu chamo. Se for preciso eu entro nessa guerra e mostro que você tem dono. Aleluia, Deus! Aleluia! Glória, glória a Deus! Aleluia! Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E quando eu entro em cena, quebro aqui, corto o laço. Queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento. Acalmo o coração e crê, aleluia!
Estou passando, estou operando, eu estou agindo e por ti trabalhando, abrindo portas, fechando covas, estou descendo hoje com tua vitória. Canta que eu faço, hora que eu trabalho, faz a minha obra, que esse mal desfaço. Pode contar comigo e crer no que eu te digo. Sou Deus de livramento, eu sou teu pai, sou teu amigo. Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, o teu futuro eu sou, o teu sustento eu sou, teu livramento eu sou, nas causas impossíveis eu sou o que sou. Estabeleço reis, também tiro do trono, exalto humilhado, dou honra a quem eu chamo, se for preciso eu entro nessa guerra e mostro que você tem dono. Eu sou. Deus é Deus, independente da situação. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pentecostal. Glória a Jesus. E quem não gosta, não gosta, né, irmão? Mas eu gosto do Pentecoste. Eu gosto de ouvir que Jesus que ele abre porta, que ele fecha a cova, que ele trabalha enquanto você ora. Eu fico muito feliz, eu fico muito alegre, porque tudo isso é o que está escrito na Bíblia, e nós cremos no poder de Deus. Meus irmãos, eu ia pedir para um presbítero orar aqui, mas por falta de microfone eu vou orar pelo pastor Marcos. Nós vamos orar e ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos bastante felizes. O pastor Marcos compartilhou um pouco da reunião que teve com a nossa presidência. Graças a Deus o Senhor conduziu tudo e nós ficamos bastante felizes com tudo que o Senhor tem feito. Irmão, não há vento que dure para sempre, não há prova que nunca se acabe, não há trevas, noite, por mais escura que seja, que possa impedir o raiar do sol, o nascer do sol. Então, continue confiando em Deus. Por mais complicado que a situação esteja, continue confiando em Deus e adorando ao Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar e estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Meu Deus, bendito e maravilhoso, nós te agradecemos, meu Senhor, mais uma vez, pelo privilégio imenso que temos de estar aqui na tua casa, na tua presença, junto com a nossa família, adorando e bendizendo o teu nome. Muito obrigado, meu Senhor Deus, por já ter falado conosco através dos cânticos e louvores. Muito obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Sabemos que o Senhor está neste lugar, também está em nossos corações. Sentimos a alegria, o ardor, o arder do Espírito Santo nos nossos corações. Mas neste momento, meu Senhor, eu quero te suplicar, usa, meu Pai, mais uma vez, no nome de Jesus, o teu servo, pastor Marcos, para ministrar a palavra do Senhor, que a palavra seja ministrada, ó Deus querido, com autoridade, com unção e com ousadia, que o Senhor, ó Deus querido, conduza cada palavra pronunciada aqui deste altar, que seja inspirada pelo teu Espírito Santo, que haja edificação, que haja crescimento, que haja exortação e consolação. Meu Pai querido, fala com a tua igreja, pois o Senhor sabe, ó Deus querido, que cada um de nós necessita e que tudo seja para a glória e honra do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos no nome bendito de Jesus. Amém. Aguarde um pouquinho até que o pastor faça a leitura do texto e peça que os irmãos sentem-se. Deus abençoe, uma boa semana. Obrigado, pastor. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, igreja. É tão bom ver os irmãos que estão em casa também. Agora não é aqui, agora tem que olhar lá para cima. É melhor olhar para cima mesmo, né? Graças a Deus, é tão bom revê-los.
Espero que todos estejam bem, com saúde, assim como vai bem e com saúde a alma de todos os nossos irmãos. Meus queridos, eu quero ser breve, mas agradecer sim mais uma vez aos irmãos que têm sempre nos acompanhado em oração, a mim e o meu lar, a minha família, os irmãos aí de casa, nosso carinho, nosso amor, o nosso respeito, a nossa gratidão e as nossas orações por todos vocês. Ontem, como disse o pastor Silas, tivemos uma reunião com a diretoria da igreja, foi uma reunião muito abençoada, Deus nos ajudou. E, sim, pastor presidente passará por aqui qualquer quarta-feira para ministrar a palavra do Senhor, nosso Deus. Permitindo o Senhor, nós estaremos aqui. Obrigado a toda a Irmandade. Hoje a igreja, posso dizer que dentro dos padrões que nós temos hoje, está cheia. Graças a Deus por isso, né? Mas os irmãos estão ali, ó. Agora os irmãos que estão aqui podem acompanhar e ver no telão, né? Quando nós pedíamos, dizendo, irmão, abre a tela, irmão, abre a tela, né? Estou vendo meu irmão Walter, irmã Fernanda, Deus abençoe meus filhos, já sorriram ali. Deus abençoe, prazer e alegria. E a todos os irmãos que estão nos acompanhando aí através da internet, Deus abençoe. Estão dando tchau? Igreja, vire para lá, dê tchau para os irmãos. Diga assim, isso, irmão. Isso, olha lá, irmão, é para vocês. Oh, glória a Deus, isso. Pensa aqui, né, irmão? Que maravilha. Recebam, irmão, recebam esse carinho, né? Essa comunhão, esse afeto, né? Não podemos nos abraçar, não podemos nos cumprimentar com saudação comumente costumeira. Ontem ali nós nos cumprimentávamos, assim, irmão Eliel, lá na reunião era assim, ó, isso, era desse jeito, era dessa maneira. Mas graças a Deus, irmãos, eu acredito, sempre acreditei, nestes 40 anos que sirvo a Deus, nestes 40 anos que sirvo ao Senhor, mais de 20 anos no pastorado da igreja, eu aprendi que a obediência é uma grande virtude. Obedecendo, nós somos abençoados. E eu tenho sido abençoado porque o Senhor tem me ajudado a obedecer. Abramos a nossa Bíblia. Vários textos quero ler nesta noite com os irmãos, mas o primeiro texto está em Jeremias, capítulo 52, verso 1 a 7. E depois nós iremos trabalhando aí no texto sagrado. Iremos para 2 Crônicas 36. Eu vou tirar a minha máscara, irmão, porque eu estou com um microfone, só esse usando aqui, e consigo respirar melhor. Senão não tiraria a máscara, não. Todos encontraram Jeremias, capítulo 52? Todos encontraram? Amém. Texto sagrado nos diz: era Zedequias, da idade de 21 anos, quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Joaquim. Por esta razão, sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu, no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até ao 10º do rei Zedequias, ano 10º do rei Zedequias. No mês 4º, ao 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade. Repita a expressão. Foi aberta uma brecha
na cidade. Mais uma vez, diga, foi aberta uma brecha na cidade. Segundo Crônicas, capítulo 36. É praticamente o mesmo texto, mas com maiores peculiaridades. Só vou ler 2 versículos. Era Zedequias, verso 11 do capítulo 36, do segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel e Judá. Era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Todos digam amém. Tome assento. Meus irmãos e irmãs, eu preciso da atenção de todos nesta noite. Os irmãos que estão em casa, estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir bem? Deem um sinal. Perfeito, meus santos. Gente de Deus, gente valorosa. Meus irmãos, Jeremias 52, verso 1 a 7, segundo Crônicas, capítulo 36, segundo livro dos Reis, capítulo 24, estão dentro do mesmo contexto. Nós queremos falar nesta noite sobre o seguinte tema. Pastor Silas é que gosta de sermão temático, né? Irmão Eliel, os irmãos, né, gostam de sermão temático. Eu vou usar o sermão temático nessa noite com a ajuda do Espírito de Deus. E o tema para nós nesta noite é: não abra brecha. Vire-se para quem está perto de você. Tem gente que nem disso gosta, mas se você quiser ou não, diga para a pessoa que está do seu lado: não abra brecha. Meus irmãos, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22 e verso 30, diz assim, o Senhor dizendo, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, ou seja, tapando as brechas, tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas diz o Senhor, eu não achei ninguém. Não achei ninguém. Profeta Isaías, escrevendo no capítulo 58, verso 12, o Senhor disse assim através do profeta Isaías, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, ou seja, reparador de brechas, restaurador de ruas e moradias. Irmãos, o texto de Jeremias, capítulo 52, verso 1 a 7, assim como os textos que nós citamos aqui, falam acerca do cativeiro de Judá, do início do cativeiro. E contando o tempo do rei Joaquim e o tempo do rei Zedequias. Esses textos falam do que estava acontecendo naquele momento, que reinou Joaquim e depois Zedequias. Isto gira em torno de 5 anos e meio até a destruição total e a tomada de Jerusalém pelas tropas babilônicas. Note, irmão, que o cerco, quando nós lemos o texto, parece que não durou muito. Mas, na verdade, para você que está com a sua Bíblia aberta e que estuda o texto sagrado, nós entendemos pelos textos santos que este cerco durou por volta de 5 anos e meio até a destruição completa, a destruição de Judá e de Jerusalém. Irmãos, a palavra de Deus para nós nessa noite fala exatamente do momento
em que as tropas do rei de Babilônia abrem uma brecha no muro, abrem uma brecha na muralha da cidade. E quando os babilônios invadem, tomam, destroem as muralhas de Jerusalém. Mas durante esses 5 anos e meio, eu quero que os irmãos notem algo muito importante. Durante estes 5 anos e meio, durante todo esse tempo, a misericórdia de Deus agiu, dando oportunidade de arrependimento ao povo e aos reis. Deus enviou pregadores, Deus enviou profetas que alertavam o povo, mas diz o texto sagrado que o povo e os reis de Judá não aproveitaram para arrepender-se, eles não aproveitaram o tempo de oportunidade, ou seja, eles não aproveitaram o kairós de Deus. Então, analisando aqui todo o contexto, irmãos, irmãs, nós descobrimos e nós entendemos que quem, na verdade, abriu brecha para o inimigo entrar foram os reis e o povo de Judá. Foram eles que abriram esta brecha espiritual. Palavra de Deus para nós hoje é: não abra brecha. Diga assim: não abrir brecha. Os irmãos que gostam de gíria evangélica costumam dizer um para o outro assim: não dê brecha. Não é isso? Isso quem gosta de gíria evangélica. Quem gosta de gíria evangélica, porque até hoje, irmão Eliel, até gíria evangélica existe. Né? Não dê brecha. Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso não é isso. Não abra brecha. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Prestem atenção. Na verdade, quem abriu uma brecha espiritual para que Judá e Jerusalém fossem invadidas por exércitos estranhos, na verdade, foi o povo. Na verdade, foram os malignos reis de Judá, na maioria. Reis que a Bíblia diz assim: fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E é claro, irmãos, que nós estamos falando no tocante à vida. Porque hoje as nossas cidades não são mais cercadas com muralhas. As nossas casas não são mais cercadas com muralhas. Não. Então é claro que o texto sagrado, ele está transportando para o nosso contexto espiritual para falar acerca da nossa vida. A Bíblia diz, Paulo dizendo em Romanos capítulo 15, verso 4, que tudo o que foi escrito para o nosso, quem completa? Foi escrito para o nosso ensino, para a nossa aprendizagem. Irmãos, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, diz que o inimigo, o diabo, ele fica ao nosso derredor, buscando oportunidades, buscando brechas. Mas graças a Deus, que o mesmo texto diz assim, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Glória a Deus! Glória ao nome do Senhor. Os reis de Judá, com exceção de alguns, claro, abriram brechas espirituais. E isso deve servir de lição para nós. Irmãos, o Senhor Jesus nos alertou dizendo: vigiai e orai. E há um texto mais completo ainda que diz assim: vigiai, orai e olhai. Quer dizer, observai, observem. Né? Vamos para o livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Versos 11 a 16. Vejamos aqui as brechas que às vezes começam pequenas, né? E as desculpas são inúmeras, porque brecha não começa grande, brecha geralmente começa pequena. Nota, mas vai abrindo uma brecha, né? Brechas do tipo, isso não tem problema. Brechas do tipo,
fulano também faz. Vocês estão entendendo ou não? Isso é brecha. Vou repetir. Brechas do tipo, isso não tem problema fazer. Brechas do tipo, fulano faz a mesma coisa. Brechas do tipo, ninguém está vendo. Ninguém está vendo o que eu estou vendo aqui no computador, aqui no meu celular. Ninguém está vendo. Se José pensasse assim, irmão, a vida dele tinha acabado no colo daquela infeliz, miserável mulher de Boitifar. Mas José, sabendo que, mesmo estando longe de papai, mamãe, da sua família, quando ele, tentado por aquela miserável mulher que queria deitar-se com ele, ele olha para ela e diz assim: pecaria eu contra o Senhor, me deitando contigo, porque tudo que tem nesta casa, o teu marido entregou na minha mão, mas não entregou você. E se eu fizer isso, eu vou pecar contra o Senhor. Eu gostaria de completar assim a frase de José, me permitam, ele estava dizendo, porque o Senhor está vendo tudo aqui. Desculpas do tipo, nem precisa contar, isso aqui não precisa nem falar nada, nem precisa contar, ninguém precisa saber. Pecados ocultos, não confessados, são brechas espirituais. São brechas que muitas vezes começam pequenas, mas que causam um estardalhaço no reino espiritual violento. Violento. Então vejamos aqui as brechas que foram abertas por Zedequias e o povo. Acompanhe aí. E aí eu passo ao sermão textual. Verso 12. Nós estamos falando sobre brechas. Vejamos então, verso 12. A Bíblia diz assim, a respeito do rei Zedequias, rei de Judá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia está dizendo que ele fez. Quando a Bíblia está dizendo que ele fez, este fez significa que ele fez querendo fazer. Que ele fez consciente. Porque quando nós fazemos inconscientemente, é uma coisa. Mas quando se faz consciente, é outra coisa. É aí que é aberta a brecha espiritual. Então, quando o texto sagrado diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, esse fez significa fez querendo fazer, fez consciente, fez porque quis. E fez o que era mal. Fez o que era mal, mas ele fez conhecendo, sabendo que ele não deveria fazer, porque ele sabia que não era certo fazer. Mas também ele sabia como fazer o que era certo e o que era bom, mas ele não fez. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, como se abre uma brecha no reino espiritual? Como se abre uma brecha na vida espiritual? Quando se faz o que é mal aos olhos do Senhor. Ou seja, a pessoa sabe fazer o bem, mas ele faz o que é mal. Ele sabe fazer o que é correto. É por isso que a Bíblia diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Comete o quê? Vejam, preste atenção como a Bíblia é santa, como a palavra de Deus é perfeita. Irmãos, eu relutei para pregar esse texto hoje. Você não vê um texto desse sendo pregado numa grande catedral. Porque não há interesse. Não, irmãos. Nós precisamos enfrentar a verdade. Nós precisamos permitir que a verdade nos confronte, porque quando a verdade nos confronta, ela nos muda.
Foi aberta uma brecha no muro, porque antes já havia sido aberta uma brecha espiritual. E o versículo 12 diz que essa brecha espiritual foi aberta e gerou uma brecha na cidade para a destruição, porque esse rei não fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mesmo sabendo o que era bom aos olhos do Senhor, ele optou por fazer o que era errado aos olhos do Senhor. Então ele fez consciente. Como é que se abre uma brecha no reino espiritual? Quando se faz o que é mal aos olhos do Senhor Deus, sabendo o que é mal. Até porque hoje não existe ninguém ingênuo. Difícil. Verso 12. Quando se abre uma brecha no campo espiritual. Verso 12. Olha o que diz o verso 12. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias. Olha o que Deus falou, irmão. Deus falou que o Zedequias deveria ter se humilhado diante do profeta Jeremias, que era o anjo de Deus, que era o mensageiro do Senhor. E a Bíblia diz, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Quando é que se abre uma brecha espiritual? Quando não se reconhece o erro e não se humilha diante de Deus. É assim que se abre brecha espiritual, pastor? Sabe por quê? Porque o texto sagrado diz assim, irmão Gilberto, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Não é isso? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, tem jeito, irmão, tem jeito. Nós podemos até errar, mas nós devemos reconhecer e nos humilharmos diante do Senhor nosso Deus. Nos humilhar perante o Senhor. Porque quando nós nos humilhamos diante do Senhor, Ele nos exalta. Glória ao nome do Senhor. Quando se abre uma brecha espiritual, verso 13, vai me acompanhando. Demais disto também se rebelou contra o rei Nabucodonosor. Quando é que se abre uma brecha espiritual? Quando ao invés de aceitar o conselho, a pessoa se rebela, a pessoa se revolta, entra pelo caminho da rebelião, entra pelo caminho da revolta. Veja, irmãos, veja, 5 anos e meio para que houvesse arrependimento. Quando nós lemos o livro de Ezequiel, nós vemos claramente, Igreja Santa, irmãos, Deus não querendo destruir, não querendo corrigir, não querendo disciplinar. Parece que a glória de Deus ela está relutante em sair do templo. Veja, a glória de Deus estava no Santo dos Santos, no local, no santíssimo lugar. E a Bíblia diz que porque o povo não se arrepende, a glória de Deus sai do meio do propiciatório, onde estão os 2 querubins, a glória de Deus se levanta e fica à porta do templo. É como se Deus estivesse dizendo, se vocês se arrependerem, eu mudo de atitude. Eu abençoo. Eu rasgo os céus. A glória de Deus ficou na porta do templo. E o Senhor falando, e 5 anos e meio passando. E ninguém acreditava. Vocês vão ver isso aqui no texto. E a glória de Deus estava lá na porta do templo, relutante em sair. Deus dando oportunidade. Deus dando oportunidade para que houvesse arrependimento, para que houvesse humilhação, para que houvesse confissão de pecados, para que houvesse melhora. Deus dando oportunidade. Aí de repente a glória de Deus saiu da porta do templo de Jerusalém, mas não foi embora não, foi para o monte, ficou ali. Era como se Deus estivesse dizendo, se vocês se arrependerem, eu mudo de ideia e volto a minha glória para o local santíssimo. Mas a Bíblia diz que o povo não se arrependeu. Os reis de Judá não se arrependeram. Olha o verso 13. A Bíblia diz que ao invés de se humilhar,
O rei Zedequias ficou revoltado, se rebelou. Provérbios capítulo 18 diz o seguinte, acho que versículo 1. Aquele que se rebela, aquele que fica revoltado, está buscando a sua própria vontade e acaba se insurgindo contra a verdadeira sabedoria. É aquele que se isola, se separa. Mas, irmãos, membro isolado do corpo apodrece e fede. Não se revolte. O caminho não é o caminho da rebelião, gente. O caminho da bênção não é o caminho da revolta, ficar revoltado. Não, o caminho da bênção é o caminho do arrependimento. O caminho da bênção é o caminho da humildade. A Bíblia diz que à frente da exaltação vai a humildade. Que nós possamos aprender isso, irmão. Que nós possamos aprender. Mas como se abre uma brecha espiritual? Versículo 13. Vamos seguir. Demais disto também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus. Veja, um rei ímpio ajuramenta um rei que se diz conhecedor por Deus. Mas o Zedequias, o que ele fez? Ponto e vírgula, o que Zedequias fez? Mas Zedequias endureceu a sua cerviz. Sabe o que significa essa expressão, endurecer a cerviz? Sabe o que é cerviz, irmão? Quem sabe o que é cerviz? Ótimo, mas a maioria não sabe. Sabe o que é cerviz, irmão? Cerviz é esse ossinho aqui, ó, do pescoço. É isso aqui, ó, cerviz. Quando você ler lá no texto, fulano endureceu a sua cerviz, é isso aqui, ó. Porque quando se endurece a cerviz, o pescoço fica assim. O texto diz que Zedequias, ao invés de se humilhar, se arrepender, buscar ao Senhor, levar o povo ao arrependimento, a Bíblia diz que ele endureceu a sua cerviz. E endurecer a cerviz aqui significa tornar-se soberbo, tornar-se orgulhoso. Deus abomina a soberba, Deus abomina o orgulho. Deus abomina a autoexaltação. Eu me lembrei, e isso eu nem anotei, mas o Espírito de Deus me fez lembrar aqui, que este rei de Babilônia, Nabucodonosor, ele conseguiu um tão grande empreendimento na sua vida, que um dia ele estava passeando pelos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e aí subiu, ele endureceu a sua cerviz, ergueu o pescoço, soberbo e orgulhoso, e disse assim: não é esta a grande Babilônia que eu com a força do meu braço construí? Na mesma hora ele ouviu uma voz dizendo: passou de ti o teu reino. A Bíblia diz que Nabucodonosor foi levado para o pasto para comer capim com os animais. Até que se passaram tempos e tempos sobre ele. Quando o tempo passou, o seu senso comum voltou. A Bíblia diz que ele abaixou a sua cerviz e lá comendo capim com os animais, ele ergueu a cabeça e disse: louvado seja o Deus eterno, todo-poderoso. E aí o Senhor o trouxe de volta para a sua posição, para o palácio. Irmãos, esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Não tenham medo de comê-la não, viu? Não tenham medo. A Bíblia diz que Zedequias endureceu a sua cerviz. E endurecendo a sua cerviz, Zedequias abre uma brecha no reino espiritual. O texto segue, verso 13. Bíblia aberta? Os irmãos em casa?
O verso 13 continua dizendo que ele se rebelou, endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração. Repita essa expressão, diga assim: obstinou-se. Obstinou-se. A palavra obstinação, irmão, significa fez birra. Obstinar-se significa fazer birra. Obstinar-se significa agir com pertinácia. Obstinar-se significa ser teimoso. Mas não é a boa teimosia, não. Obstinar-se significa um apego forte e excessivo às suas próprias ideias. É quando a pessoa quer que, ao invés de prevalecer a palavra de Deus, prevaleça a sua ideia. Foi o que Zedequias fez. Fez birra. Não, quem manda aqui em Judá sou eu. Ninguém entra aqui. E nós vamos continuar desse jeito. Abriu uma grande brecha no reino espiritual. Não é? Obstinar-se significa também um excessivo apego, um forte apego aos seus próprios conceitos, às suas próprias ideias, mas é um desapego às ideias de Deus e dos seus mensageiros. Irmãos, irmãs, irmãos de casa, e todos aqueles que estiverem ouvindo essa mensagem da palavra do Senhor, pelo amor de Deus, vamos acertar o que precisa ser acertado, porque daqui a pouco, irmão, daqui a pouco, o Senhor vai rasgar esse céu, a trombeta irá tocar, sim, arcanjo virá à frente, e somente ouvirá o soar da trombeta aquele que não abriu brecha no reino espiritual. Este subirá ao encontro do Senhor nos ares. Mas quando se abre uma brecha espiritual? Verso 13. A Bíblia diz que Ezequias, ou Zedequias, o melhor, se rebelou, endureceu a cerviz, tornou seu coração obstinado e não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Quando se abre uma brecha espiritual, ou no mundo espiritual, ou na vida espiritual? Quando não há mudança, quando não há conversão na vida. Quando, mesmo ouvindo uma pregação, ouvindo outra pregação, ouvindo outro sermão, a vida não muda. O linguajar não muda. O tratamento, a forma de tratar não muda. Não muda nada. Não há conversão. Conversão é mudança. Mudança de direção. Não é isso? Quantos irmãos dirigem, são habilitados e dirigem aqui? Dirigem automóvel. Quantos irmãos? Isso. Quantos aqui já viram uma placa de conversão? Conversão. Quando você vê a placa de conversão, o que é que significa isso? Conversão à direita. Conversão à direita. Se você virar à esquerda, se lascou. Conversão à direita. Tem que virar à direita, ó. Conversão à esquerda, ó. Se estiver escrito assim, conversão à direita, e a pessoa fizer isso daqui. Se estiver escrito conversão à direita, a pessoa fez isso. Se estiver escrito conversão à esquerda, a pessoa fez isso. O que é que acontece? Deu ruim. Na vida espiritual é a mesma coisa, irmão. Se a Bíblia nos diz assim, convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor, e quando vocês se converterem, eu abençoo. Se nós tomarmos outro caminho, abre-se uma brecha espiritual. Qual é o nosso tema essa noite? Muito bem. Quando se abre uma brecha espiritual, ainda tenho 10 minutos. E tem crente já dizendo, termina isso aí, pastor. Quando se abre uma brecha espiritual,
verso 14. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões. Irmãos, quando se abre uma brecha espiritual, quando ao invés de ter uma diminuição, uma melhora, uma mudança, há um aumento na transgressão. As pessoas começam a transgredir mais. E não ouvem. Né? Irmãos, olhem para cá. Nós precisamos melhorar nossos caminhos diante de Deus. Nós precisamos. Note que eu estou falando, nós. Porque a palavra de Deus é para nós. Nós precisamos melhorar os nossos caminhos diante de Deus e não piorar. A Bíblia está dizendo que Deus falava, ao invés de eles melhorarem, eles pioravam. Deus mandava profeta, falava com eles. O ministério profético naquela época era muito forte. Deus mandava profeta, mensageiro, ao invés deles melhorarem, eles pioravam. E Deus olhando do céu, mas eles precisam melhorar. E eles pioravam. O texto sagrado diz aqui diz aí que eles iam acrescentando transgressão em cima de transgressão. Ao invés de melhorar, piorava. Irmãos, irmãs, vamos melhorar? Quem veio ao templo nessa noite para sair daqui melhor? Irmão em casa, você está ouvindo essa mensagem nessa noite? Que nós melhoremos os nossos caminhos diante do Senhor, nosso Deus. Eu quero sair melhor daqui nessa noite, irmão. Eu preciso sair melhor daqui nessa noite. Eu não posso ser um frequentador de culto. Um mero frequentador de culto. Não. Nós vimos a casa do Senhor é para melhorar, cultuar a Deus, nos alegrar na presença dEle como nós nos alegramos essa noite. Ouvir a sua palavra e através da palavra nós melhorarmos os nossos caminhos diante do Senhor. Para quê, pastor? Para não abrirmos brecha no reino espiritual. Não abrirmos brecha no reino espiritual. Não piorar. Porque a Bíblia, ela nos orienta o seguinte: sigam o caminho da paz e da santificação. Não, pastor, deixa essa conversa de paz e santificação para quarta-feira, que é um culto de doutrina. Não. Porque quando nós seguimos o caminho da paz e da santificação, aí nós estamos no caminho da melhora, gente. No caminho da melhora. Eu me lembro que o apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja, ele disse: irmãos, de vocês nós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Não é piora, é melhora. Diga isso para quem está do seu lado, diga assim: não é piora, irmão, diga, é melhora. Vai, irmão, diga aí, abra essa boca, pelo amor de Deus. Dizia que estava com vontade de cultuar, vem na igreja e não nada. Está quietinho aí, viramos o quê? Batisbleia? Tá certo que eu olho para os irmãos e só vejo, não dá para ver se ri, se chora, se nada. Mas pelo amor de Deus, irmão. Muito bem. Muito bem. Quando se abre uma brecha espiritual? Verso 14. O texto sagrado diz assim: contaminaram a casa do Senhor. Olhe para cá, preste atenção numa coisa, os irmãos que estão em casa, todos nós. Irmãos, o texto está dizendo que eles contaminaram a casa do Senhor, contaminaram a casa de Deus. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Primeiro, nossa vida é casa de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o quê? Templo. E o que é o templo? Casa de Deus. Templo é o quê? Santuário. Isso aqui é santuário. Uma vez um irmão falou assim: pastor, eu acho tão bonito quando você usa a expressão santuário para o templo. Porque o templo é o santuário é o templo, é a casa de Deus, é a casa de oração. A Bíblia diz que o povo, ao invés de melhorar, contaminaram a casa do Senhor, poluíram a casa de Deus. Então eu vou repetir o que eu falei aqui: a nossa vida, irmão, é casa do Senhor, é templo do Espírito Santo. Outra coisa, nosso lar é casa do Senhor.
A nossa família é a casa de Deus também. E o templo do Senhor é a sua casa, é a casa dele. Mas muita coisa tem contaminado a casa de Deus hoje em dia, irmão. Sabe como é que isso se chama? Profanação, sacrilégio, costumes mundanos que têm contaminado a casa de Deus. Mas o Senhor Jesus falou algo ao meu coração nessa tarde. E eu vi, quando eu estava lendo esse texto, como se o Senhor Jesus tivesse, pastor Silas, fazendo um azorrague. Tecendo um azorrague. Leva um tempinho. Aí as pessoas pensam assim, que Deus se esqueceu. E tem tanta coisa passando desapercebida aos olhos de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele estava fazendo um azorrague. Você sabe o que é azorrague? O que é um azorrague, pastor Silas? É um chicote. Exatamente. Essa é a descrição técnica do azorrague. Me lembrei que o Senhor Jesus, quando viu que a casa dele estava poluída, ele entrou no templo, Gilberto. Aquele dia o Senhor estava muito bravo. A Bíblia diz que o Senhor derrubou a mesa dos cambistas. Derrubou. Saiu enxotando eles. Saiam daqui! Saiam! A minha casa não é casa de negócio. A minha casa não é casa de lorota. A minha casa não é casa de bater papo. Não, o Senhor Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos e nações. Limpou, o Senhor purificou o templo. O templo ficou purinho. Aqui o texto diz que uma brecha foi aberta no muro, porque brechas espirituais haviam sido abertas e dentre elas eles haviam poluído a casa de Deus, trazido costumes, deusinhos para dentro do templo da casa do Senhor. E o Senhor olhou e disse, não ficará dessa forma, porque é minha casa. Contaminaram a casa do Senhor. E o Senhor entrou e purificou a casa do Pai. Quando se abre uma brecha espiritual, versículos 15 e 16, estou terminando. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra. Olha, irmão, presta atenção nisso, pelo amor de Deus, por favor. E o Senhor Deus de seus pais, verso 15, lhes enviou o quê? A sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Deus que se compadece. Deus se compadece. Agora veja, irmão, o porém, verso 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto quanto o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Que texto, irmão, que texto para nós, hein? Quando se abre uma brecha espiritual, quando se zomba dos mensageiros e anjos de Deus. Não sou eu que estou falando. Olhe para o texto da sua Bíblia aí. Quando é que se abre uma brecha espiritual? Existem pessoas que estão, infelizmente, abrindo brechas espiritual porque a língua é maior que a boca. E zombam e brincam dos mensageiros do Senhor. E aí se abre uma brecha espiritual. Daqui a pouco a gente ouve assim, estou fraco. Ai, estou fraco. Mas não é fraqueza do corpo. Não é enfermidade. Não é. Mas simplesmente porque, pastor Silas, agora eu vou dar a definição de prevaricação. Porque simplesmente prevaricaram contra Deus. E prevaricar contra o Senhor significa o seguinte: Deus manda fazer algo e a pessoa não faz. Isso é prevaricação. Essa é a definição técnica do termo. A pessoa prevarica. Deus fala assim, faça, ore, jejue, consagre, ame, ajude, perdoe. A pessoa não faz, está prevaricando.
E a prevaricação é uma grande brecha no reino espiritual. Estou terminando. Quando se abre uma brecha no reino espiritual? Primeiro, quando se zomba dos mensageiros e dos anjos de Deus. Quando se despreza o que o Senhor mandou falar. A Bíblia diz que eles desprezaram as palavras do Senhor. Quando é que se abre uma brecha no reino espiritual? Quando mofam de pregadores. Eu gostei dessa expressão, pastor. Gostei, viu, irmão Eliel? Gostei. A expressão diz assim, eles mofaram. Está aí no texto, irmão? Está, né? As Bíblias mais antigas e versão mais antiga, diz assim, eles mofaram dos profetas do Senhor. Sabe o que significa mofar? Fazer pouco caso, rir, zombar. Você já ouviu aquela expressão? Às vezes o pregador está pregando e a mensagem não agrada muito, a pessoa faz assim. Isso é mofo. Está mofando da pregação. O Senhor está assim, observando, olhando. Muito bem. Verso 16 diz que para Judá não houve mais remédio. A brecha foi aberta por eles e, obviamente, depois pelo inimigo, que meteu a cunha e entrou. Irmãos, o inimigo das nossas almas, ele é muito esperto. Ele é muito sagaz. Ele queria encontrar uma brecha até na vida do Filho de Deus. Depois de 40 dias em que Jesus estava jejuando, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Ele não apareceu antes dos 40 dias, ele ficou observando Jesus. Primeiro, segundo dia, 20º dia, 30º dia, 39º dia, 40 dias. Quando o Senhor falou assim, estou com fome, aí ele chegou. Você está com fome? É simples. Pegue essas pedras, você não é filho de Deus? Pegue essas pedras e transforme em pães e mata a tua fome. Mas Jesus, que não tinha brecha nenhuma na vida, olhou para ele e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não havia brecha. Não havia brecha. Pastor, há como fechar brechas? Claro. Pastor, há esperança? Claro. Claro que há. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Por isso que eu li no início. O que é que está escrito em Ezequiel 22 e 30? Está escrito assim. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Pastor, existe esperança? Existe. Existe. Existe sim. Existe. 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 Há como fechar brechas? Há. Isaías 58 e 12. O que é que diz Isaías 58 e 12? Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Há esperança, pastor? Há. Como? Seja um servo de Deus, uma serva de Deus. Sejamos servos de Deus que estão prontos para ser usados pelo Senhor para tapar brechas, para restaurar muros. Seja um reparador de brechas. Olhe para quem está perto de você. Aí em casa, irmão, se tiver alguém pertinho, diga assim, seja um reparador de brechas. Diga melhor, diga assim, que Deus observe em você, veja em você um reparador de brechas, uma reparadora de brechas. Vamos reparar brechas nessa noite, irmão? Nós vamos sair daqui nessa noite, pensando nessa palavra, por mais dura que ela seja, mas é para nós. Para que brechas não sejam abertas no reino espiritual. Para que o inimigo não ache uma brecha e meta a cunha dele. Tem gente que não sabe o que significa isso.
Mas marceneiro, geralmente, eu via meu pai não era marceneiro, mas quando ele queria colocar um cabo no martelo, Gilberto, ele abria uma brecha ali na madeira, pastor Silas. Ele abria uma brecha, aí depois sabe o que ele fazia? Metia a cunha. Irmão, não saía nunca mais machado. Pode bater, não sai. Porque ele abria a brecha e metia a cunha. Jesus disse assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse assim também: mas eu vim para que vocês tenham vida. Para que vocês tenham vida e a tenham em completude, em plenitude, em abundância. Em abundância. Eu finalizo com Efésios capítulo 4. A esperança, pastor? A esperança. A esperança. Efésios capítulo 4. Eu acho Efésios aqui na minha Bíblia. Às vezes some uns livros aqui. Efésios capítulo 4. Versos 24 a 32. Olha como é que nós fechamos brecha. Olha como é que você vai fechar brecha. Olha como nós podemos fechar brecha. O texto sagrado diz assim, a partir do verso 24, capítulo 4 da carta aos Efésios, assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Diga assim: verdade, justiça e santidade. Diga de novo: verdade, justiça e santidade. Quando nós andamos na verdade, na justiça e na santidade, nós estamos fechando brechas, tapando brecha. O mentiroso está abrindo brecha. O texto sagrado diz ainda, 25: pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo. E o seu próximo pode ser a sua esposa, o seu esposo, o seu irmão, o seu filho, o seu parente, o seu vizinho, o seu pastor, o seu presbítero, o seu diácono, enfim, até você mesmo. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando é que eu fecho brecha? Quando eu falo verso 26 diz assim: irai-vos e não pequeis. Quando é que eu fecho brecha? Quando eu me iro, mas eu não deixo com que a ira tome conta de mim, evitando que eu peque. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, você ficou nervoso, ficou irado? Vai e acerta isso, mas não abra brecha. Não vá dormir na mesma cama, irado, com quem quer que seja, quiçá sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Verso 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Em outras palavras, não abra brecha. Quem escreveu não fui eu, viu? Tem um hino que alguém canta aqui, e eu já disse. Se você não compreendeu, não sei, vai falar com ele. Porque eu sei quanto tempo eu passo com ele. Não deixe lugar ao diabo. Quando eu não dou lugar ao diabo, eu estou fechando brecha. Estou fechando brecha. O verso 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais. E não é, irmão, somente existe o furto e o roubo. O direito penal prescreve isso de uma forma bem técnica, mas eu não vou falar sobre isso. Hoje não. Mas o furto aqui não é somente o que o nosso Código Penal prescreve, não. Tem gente que, através de uma palavra, furta a alegria do outro. A pessoa está alegre, olha, e tal, a pessoa dá-lhe uma pancada, furtou a alegria. Roubou a alegria do outro. Em vez de falar: oh, irmão, glória a Deus, Deus te abençoe, é isso mesmo, maravilha, vamos continuar orando, jejuando, servindo, se dá aquela palavra que te joga lá não sei aonde, furta a alegria. Deus está dizendo: se você quer fechar brecha, não furte.
Aquele que furtava, não furte mais. E o texto diz, aí sim, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Fazendo o quê? É bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aí está falando do furto realmente prescrito. Verso 29. Como é que eu fecho brecha? A Bíblia diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, de baixo calão, palavrão, palavra impura, nojenta, suja. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Palavra com graça. Verso 30. Como é que se fecha a brecha? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como é que eu fecho brecha, pastor? Existe esperança? Sim. Não entristecemos o Espírito Santo, não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Não entristeçamos o Espírito Santo do Senhor. Não brinque com coisas sagradas, com coisas santas. Sirva ao Senhor com alegria. Não sirva ao Senhor emburrado. Porque aí é uma brecha. É entristecer o Espírito Santo do Senhor. E eu não vou mais fundo nesse texto, mas verso 31. Olha aí, como é que eu fecho brecha espiritual? Toda amargura, diga amargura. E ira, diga ira. E cólera, diga cólera. E gritaria. É interessante essa gritaria aqui, né? Fulano faz isso! Mas não dá para falar assim, fulano, faz isso. Senão chega mais perto. Fulano. Quer fechar brecha? Deixa a amargura de lado, deixa a ira de lado, deixa a cólera de lado, deixa a gritaria de lado e blasfêmia. Irmãos, Deus nos chamou para abençoar, não foi para blasfemar. Quer fechar brecha? Não use de malícia. E toda malícia seja tirada do meio de vocês, de entre vós. Quer fechar brecha espiritual? Não haja com malícia. É ruim você conversar com uma pessoa quando ela está agindo ou falando maliciosamente com você. Uma vez eu fui dar aula, pastor Silas, alguém fez uma pergunta, eu respondi, ela falou, pastor, eu queria pegar você. Está repreendido, Satã. Eu não falei não, mas pensei. Aí depois, perdoa, Senhor. Amém. Verso 32. Quer fechar a brecha espiritual? Diz aí. Antes sede uns para com os outros benignos. Não é malignos, é benignos. Sede misericordiosos. Perdoem uns aos outros. Como Cristo. Como também Deus vos perdoou em Cristo. Ouvi alguém dizer outro dia, quem perdoa pecado é só Deus. Ué, mas então, o que está escrito aqui? Para que vale o texto sagrado? Quando não se perdoa, está abrindo uma brecha no reino espiritual. Continue não perdoando. Porque a ordem está dita aqui. É uma ordem objetiva, clara. Não é uma ordem subjetiva que as pessoas não conseguem entender. Está escrito aqui. Quer fechar a brecha espiritual? Seja benigno, seja misericordioso, perdoe. Mas perdoe como Deus em Cristo nos perdoou. É assim que nós perdoamos. Por que nós perdoamos? Porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E quem não perdoa não pode jamais orar o Pai Nosso, irmão. Vou repetir. Quem não perdoa não pode se atrever a orar o Pai Nosso. Porque lá está escrito assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aí Deus olha do céu e fala, ah é? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, não abra brechas. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Deus os abençoe. Obrigado.
Graças a Deus. Oi, pastor Marcos, pela palavra do Senhor nos transmitida nessa noite. Irmão, o texto de Jeremias 39 é um texto horripilante de ler. Se você ler até o versículo 7, você vai falar, meu Deus, que tristeza. Porque quando Zedequias viu que a brecha no muro da cidade estava aberta, ele tentou fugir, mas não deu tempo. Os soldados de Nabucodonosor os alcançaram, levaram até Nabucodonosor, Zedequias e toda a sua família. E Nabucodonosor era ruim. Ele deu ordem que matasse todos os filhos de Zedequias, na frente dele. Pensa na angústia de um homem, impotente, ver os seus filhos degolados ou afligidos na frente dele. E depois de tudo isso, Nabucodonosor mandou arrancar os olhos de Zedequias. A sangue frio, crueldade. Ou seja, Zedequias, você nunca mais vai ver outra coisa, a não ser a morte dos teus filhos na tua frente. Tudo, porque uma brecha se abriu. Dá para você entender aquele homem que morreu, tendo na sua última lembrança, aquilo que ele viu por último foi os seus filhos morrendo na sua frente. Quem é pai, quem é mãe sabe e pode imaginar palidamente o sofrimento desse homem chamado Zedequias. Então, meus irmãos, o texto de alerta para nós é: não abra brecha, preste atenção, corrija o que tem que ser corrigido. Nós queremos entrar no céu pelas portas, porque não tem outro lugar para entrar no céu, tem que ser pelas portas. Então, corrija o que precisa ser corrigido. Deus, através do pastor da igreja, tem nos alertado, nos orientado. E o adversário, ele fica, assim como Nabucodonosor, ficou cercando ali a cidade de Judá por 1 ano e meio, até que uma hora apareceu uma brecha. O adversário também fica assim, cercando, até que uma hora ele encontra uma brecha. Então, que Deus te guarde, meu irmão, no nome de Jesus. Que não haja brecha na tua vida, que não haja brecha na tua família. A palavra vem de alerta, mas é para você temer a Deus e dizer: Senhor, não deixa brecha na minha vida, me ajuda a te servir, põe uma trava na minha língua, me desperta para orar, me desperta para ler, me desperta. Este é o intuito da palavra, não é para ninguém sair daqui pensando, meu Deus estava bravo e falou, não, Deus está nos orientando, para que você então saiba aí tapar a brecha. Pede para Jesus, irmão, dá para o teu joelho e fala: Jesus, se tiver brecha na minha vida, tapa a brecha, fica lá, Jesus, para o adversário não ver, mas me guarda, não deixa o inimigo entrar numa fraqueza, Jesus, fica na brecha. Olha aí que oração linda, para que o adversário não consiga minar as nossas resistências. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar, que você vá para a casa do Senhor, sabendo que você não deve abrir brecha, mas ora, dizendo: Senhor, se eu abrir, fecha a brecha, não deixa o inimigo ver, não. Meus irmãos, nós vamos para casa. Vocês que removeram a cadeira do lugar, com todo carinho, falo com vocês, coloque novamente no lugar, para ficar o espaçamento aí, e não remova, siga aí, deixa aí o distanciamento. Nós estamos vendo algumas cadeiras, estou falando como orientação, deixa separadinho aí. Se Deus o livre, alguém vier dar uma olhada na igreja aqui das autoridades para ver se tem um espaçamento, puxa vida, não tem um espaçamento. Não, mas estava, mas agora não está. Então, deixe o espaçamento, por gentileza. Tá bom, meus irmãos? Com carinho, nós precisamos orientar. Uma coisa que eu aprendi, você também. Nós sempre devemos esperar o melhor, não é isso? Mas nós precisamos estar preparados para o pior, tá? Então, estejamos preparados. Deus abençoe, vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Todas estas orientações, irmãos, elas são necessárias. É chato falar isso, mas é necessário. Então, ore por nós e nos ajude. Nós queremos estar aí diante de Deus e dos homens, corretos,
sem brecha nenhuma. Vocês compreendem isso, irmãos? Compreendem, né, meus irmãos? Irmãos, vocês compreenderam isso? Nós precisamos ficar atentos para não ter brecha nem diante de Deus e nem diante dos homens. Quando eu olho para a história de Daniel, o povo porque queria pegar Daniel, irmão, mas não acharam. E a Bíblia diz assim, eles não conseguiram encontrar falha em Daniel, porque não havia nele vício algum, não tinha brecha naquele homem, irmão. Ele orava, ele jejuava, ele consagrava, mas ele fazia o que ele tinha que fazer. Não tinha brecha. Ninguém conseguiu pegar Daniel. Então, nós vamos aprendendo com esses homens de Deus e a gente procura nos espelhar neles. Então, nós não podemos dar brecha, nem para o inimigo das nossas almas, nem para ninguém que estão aí no mundo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Agradeço a Deus pela compreensão dos irmãos que estão sempre aí sendo ovelhas do Senhor, do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai bendito e eterno, nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, meu Senhor, pela tua palavra, ó Deus querido, dita nesta noite através do teu servo, pastor Marcos. E diante, ó Deus querido, da tua voz, através da tua palavra, eu quero te pedir, ó Deus, nos ajuda, nos guarda, meu Senhor. Não deixa, ó Pai querido, que haja brecha, meu Senhor Deus, em nossas vidas. Que o adversário não consiga chegar perto, encontrar, ó Deus querido, nenhuma brecha. Meu Pai querido, nos ajuda a enxergar, a trabalhar e a tapar cada brecha, pois nós somos falhos, ó Pai. Nós confessamos diante do Senhor os nossos pecados, meu Deus querido, a nossa fraqueza. E te peço, ó Deus querido, nos ajuda, meu Senhor, a tapar todas as brechas. Nós não queremos perder o nosso tempo aqui, Senhor, mas gastar o nosso tempo na tua presença. Ajuda-nos, ó Deus querido, guarda-nos, meu Senhor, debaixo do precioso sangue de Jesus. Meu Senhor Deus, eu te peço, guarda cada um dos teus filhos, leva em paz para os seus lares, livrando-os de todo perigo e de todo mal. Pai querido, que esta semana seja uma semana de bênção para a vida dos teus filhos, ajudando-os, ó Deus querido, a se lembrar da tua palavra e a colocá-la em prática. Meu Senhor, assim nós oramos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmã Andréia, Deus abençoe pela máscara aqui, vamos ver se essa aqui ajuda, viu? Mandaram uma também para o pastor Marcos aí. Para quem usa, máscara e óculos não combina, irmão. Esse negócio é para tirar a gente do sério, né? Mas vamos ver se essa aqui ajuda. Deus abençoe, muito obrigado, irmã Andréia. Pastor, então vamos lá. Então fecha os teus olhos e estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos juntos vamos dizer amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Pastor da igreja. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Amém. Vamos ver.